Vamos cantar esse refrão de novo, Paulo, fazendo um favor? Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Pode se sentar. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Nós leremos apenas 2 versículos e vamos tirar daqui algumas lições para as nossas vidas. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. O livro do profeta Abacuque, ele é bem pequenininho, são somente 3 capítulos, então, com uma sentada você consegue entender. O reinado de Israel está prestes a ser invadido por um exército inimigo, o exército da Babilônia. Eles já estão bem próximos de invadir e de levar o povo cativo. E aí o livro, se nós pudermos dividi-lo então nessas 3 etapas, de acordo com os 3 capítulos, o primeiro capítulo, o profeta Abacuque, ele vive um contexto bem parecido com o nosso. Essa dificuldade do dia a dia, essa angústia do coração, esse peso, essas preocupações, essas inquietações, que muitas das vezes eu e você temos por ver o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo nas nossas casas, o que está acontecendo na nossa sociedade, o que tem acontecido no mundo lá fora. E ele apresenta essas inquietações, e aí no capítulo 2 ele tem uma postura, um posicionamento, uma ação, que nós vamos aprender um pouquinho, algumas coisas dali. E o terceiro capítulo, ele fecha então com essa oração de descanso no Senhor, que é o versículo que nós muito conhecemos: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu vou descansar, eu vou me alegrar, eu vou esperar no Senhor. Mas para nós entendermos um pouquinho, o capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 diz assim: sobre a minha torre de vigia eu me colocarei, e sobre a fortaleza eu me apresentarei e vigiarei, para ver o que o Senhor me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que quem possa ler, passe correndo, para que a possa ler quem passe correndo. Apenas esses 2 versículos, e como eu disse, Abacuque começa o capítulo 1, vocês podem ler, versículo 1, versículo 2, apresentando essas suas queixas para Deus. Senhor, até quando? Por causa justamente dessa pressão que havia do exército inimigo, e dessa eminente invasão, e de tantas dificuldades que eles estavam vivendo, Abacuque abre o seu coração, rasga o seu coração para Deus, e ele diz: Senhor, até quando? Até quando nós vamos viver essa angústia? Até quando nós vamos viver essa inquietação? Até quando nós vamos ficar nesse sentimento de encurralados, de perseguidos, de dificuldade? Até quando nós iremos enfrentar esses desafios? Até quando o Senhor permitirá algumas coisas para o nosso povo, para a nossa nação? Até quando nós ficaremos sem respostas? Até quando nós ficaremos do jeito que nós estamos hoje, parecendo que o Senhor está distante de nós? Por isso esse contexto, ele é bem parecido com o que eu e você enfrentamos hoje. Quantas das vezes nós também não entramos nesse mesmo mundo, ou não vivemos nesse mesmo mundo, ou com esse pano de fundo de Abacuque? Senhor, até quando? Até quando a Covid ficará? Até quando a minha família enfrentará essa dificuldade? Até quando eu irei
sentir isso que estou sentindo no meu coração? Até quando eu ficarei com essa inquietação? Até quando eu ficarei com essa enfermidade? Até quando eu esperarei uma resposta do Senhor? Até quando o Senhor me permitirá ficar como estou hoje? E assim nós colocamos os nossos questionamentos para Deus, assim como também fez Abacuque. Por isso que esse contexto dele é bem parecido com o nosso contexto de hoje em dia. Nesse capítulo 1, ele apresenta todas as suas queixas para Deus, nesse contexto em que Deus estava usando uma nação inimiga para invadir ou para botar pressão, ou para tirar do conforto e para ensinar o povo de Israel algumas lições que eles então precisariam aprender. E aí nesse capítulo 2, nesses 2 versículos que nós lemos, Abacuque, com a sua postura, ele nos ensina o que eu e você precisamos fazer diante de um contexto como esse e diante de tempos como esse em que nós precisamos parar e ouvir Deus. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. Quais as posturas, o que eu e você precisamos fazer, qual deve ser o meu e o seu comportamento se nós queremos ouvir Deus diante desse caos todo, diante desse contexto que às vezes nós olhamos e por olhar com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos enxergar beleza, nós não conseguimos enxergar nada de favorável, nós não conseguimos enxergar muitas das vezes nada de bom. O que eu e você precisamos fazer para ouvir Deus? E nesses 2 versículos, Abacuque então vai ensinar algumas posturas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira coisa que ele nos ensina, logo no início desse versículo 1, se eu e você queremos ouvir Deus, nós precisamos estar quietos diante de Deus. E eu tenho certeza que isso é um desafio tremendo no dia em que nós vivemos, no meu contexto e no seu contexto. Ele diz o seguinte, logo no início do versículo 1, do capítulo 2, sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza eu me apresentarei e vigiarei. Abacuque já tinha falado para o Senhor tudo o que ele precisava falar, ele já tinha rasgado o seu coração, ele já tinha apresentado todas as suas queixas no decorrer do capítulo 1, e agora no capítulo 2 ele toma essa iniciativa, ele diz, eu vou me colocar sobre minha torre de vigia, eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já apresentei tudo que eu precisava apresentar, o Senhor já conhece a aflição do meu coração, o Senhor sabe como eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, agora eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, e ali eu ficarei e vigiarei para ver o que o Senhor vai falar comigo. E aí Abacuque vai nos ensinar que para eu e você ouvirmos Deus, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é nos aquietarmos diante de Deus. Vocês já pararam para perceber quantas besteiras saem da nossa boca quando nós estamos estressados? Quantas coisas nós falamos por estar com a tal da cabeça quente? Minha avó é uma pessoa muito sábia, e ela tinha um ditado que dizia assim, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Eu acho isso muito interessante, e é verdade, quantas das vezes eu e você perdemos a oportunidade de ficar calado, quantas das vezes sai da nossa boca palavras que não deveriam sair, porque eu e você estamos de cabeça quente, porque eu e você estamos preocupados, porque eu e você não paramos para refletir, porque eu e você não paramos para aquietar o nosso coração, por causa dessa nossa necessidade de falar, de se expor, de se justificar, de se respaldar, e de falar o tempo todo. E aí aqui Abacuque vai dizer, quer ouvir Deus? Você já apresentou sua queixa, você já rasgou seu coração, você já contou para Ele como é que você está? Fique quieto. Abacuque fala que ele já tinha apresentado tudo que ele precisava, e quando nós vamos ver a história do povo de Israel, a gente vê que esse é o mesmo conselho que Moisés dá para o povo em Êxodo capítulo 13, quando eles estão de frente do Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó, e eles ficam ali desinquietos e começam a esbravejar e começam a colocar a culpa em Moisés e aquela confusão toda, e aí Moisés dá alguns conselhos para o povo de Israel, que também serve para mim e para você. Diante dessas confusões e diante daquele contexto,
encurralados, inquietos, Moisés olha para eles e fala: não temais, fiquem quietos. Lá no Êxodo capítulo 14, versículo 13, você vai encontrar isso. Fiquem quietos. E o terceiro conselho: vejam o que o Senhor vai fazer por vocês hoje. E isso são conselhos que eu e você precisamos carregar sempre para as nossas vidas, nesses nossos momentos em que eu e você paramos e nos colocamos diante de Deus. Eu trabalhei isso aqui terça-feira no nosso culto com os ministros, funcionários e pastores, também trabalhei isso na célula, quando Jesus nos leva a essa necessidade de termos esse momento a sós com Ele, de Mateus capítulo 6, versículo 6, onde diz: olha, você precisa se alimentar de mim, você precisa buscar de mim. E Ele fala: olha, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. E aí nós trabalhamos a primeira parte do versículo que diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus nos ensinando essa questão da exclusão. Nós precisamos aprender a deixar algumas coisas de fora, nós precisamos aprender a nos aquietarmos, nós precisamos aprender a ouvir mais Deus, nós precisamos aprender a ficar de boca fechada muitas das vezes, para que eu e você possamos escutar Deus, para que eu e você possamos aprender a ouvir Deus, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele não vai competir com outras vozes. Então não adianta eu e você gritarmos, falarmos, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nunca vai ficar falando mais alto do que outras vozes, tentando se sobressair a outras vozes. Ele não é esse espírito de confusão, Ele vem com uma brisa, Ele é suave, a Bíblia ensina. E para que eu e você possamos ouvi-lo, para que eu e você possamos entender e senti-lo ministrando ao nosso coração, Abacuque vai dizer: fique quieto. Ele diz que ele foi para sua torre de vigia, e nós sabemos muito bem que um vigia não fica de papo, um vigia não fica conversando, bom, pelo menos não deveria ficar. Ele fica quietinho no seu canto, porque ele precisa ficar atento no que está acontecendo ao seu redor. E aí ele pega essa figura e diz: eu vou me colocar no meu posto de vigia, de sentinela, porque o que eu precisava fazer e o que eu podia fazer, eu já fiz. Eu já apresentei minha queixa, eu já abri meu coração, eu já coloquei tudo para Deus. Agora eu vou ficar quieto e vou permitir que o Senhor trabalhe na minha vida. E é isso que eu e você precisamos fazer também, se eu e você queremos ouvir ao Senhor, seja em um momento como esse, seja na correria do nosso dia a dia, ou seja no meu momento e no seu momento de intimidade, de devocional com Deus, que nós precisamos ter para atender a demanda das pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos aprender a excluir algumas coisas, a esses ruídos da sociedade, a minha vontade do meu próprio eu, a vontade do nosso próprio eu, e a tantas outras coisas que tentam nos impedir, não nos permitir ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo ministrando ao nosso coração. E o texto continua, e Abacuque então vai nos ensinar mais uma lição. Você quer ouvir Deus? Primeiro, fique quieto, se ponha no seu posto de sentinela, e ele vai dizer: olhe para Deus. A continuidade do versículo diz assim: eu vou me colocar no meu posto de vigia para ver o que o Senhor me dirá. Isso é fantástico. Uma coisa é ficar quieto, mesmo para os desinquietos é um desafio. E uma outra coisa que esse texto vai nos ensinar é que eu preciso aprender a olhar para Deus. Abacuque, ele estava em um diálogo com Deus, e por isso ele continua, mesmo mais não estando falando com Deus, depois de tudo que ele já havia colocado, mas ele continua olhando para Deus. Ele falou tudo que ele precisava falar nesse diálogo com Deus. Agora ele está no seu posto de sentinela, mas ele não está mais conversando, mas os seus olhos ainda continuam voltados para Deus, porque ele continua dizendo: eu vou me colocar no meu posto de sentinela, vou ficar aqui quietinho, e eu vou olhar para o Senhor, para ver o que o Senhor vai falar comigo. E esse também é um desafio muito grande, porque muitas das vezes nós até falamos com Deus, muitas das vezes nós temos os nossos momentos com Deus, muitas das vezes nós paramos para ouvir Deus, mas quando nós acabamos ou terminamos esse momento, nós não olhamos mais para Ele, nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para as nossas próprias vontades, nós olhamos para as nossas capacidades, nós olhamos para os outros que estão ao nosso redor, nós apresentamos a Deus uma necessidade, apresentamos a Deus uma demanda,
E quando aquilo termina, ou quando nós terminamos aquele momento, nós não somos capazes de deixar aquilo nas mãos de Deus. Nós somos inquietos, nós somos apressados, e nós automaticamente tiramos aquilo, arrancamos aquilo que nós colocamos na mão de Deus, e nós tentamos resolver com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacitações, ou nós delegamos ou achamos que os outros que estão ao nosso redor é que tem que dar jeito nisso, resolver esse problema para mim, para você, ou que nós estejamos enfrentando. O povo de Israel também passou isso, quando eles estavam lá nesse contexto do Êxodo capítulo 13, quando eles estão encurralados, eles, diante daquele momento, depois que recebem os 3 conselhos e Moisés pede para acalmar, eles se tranquilizam, mas em um instante de tempo em que o Mar Vermelho ainda não tinha se aberto, eles olham para Moisés e começam a culpar Moisés. A culpa é sua. Foi porque você não fez o que tinha que fazer, você foi o errado dessa história, é por isso que nós estamos enfrentando o que nós estamos enfrentando, e assim é também comigo e com você. Nós somos meio que desinquietos e não conseguimos esperar a resposta do Senhor, nós não conseguimos olhar ou permanecer olhando para o Senhor para ver o que Ele vai nos falar, e quando essas respostas não vêm, quando não acontece o que eu e você esperamos, o que nós queremos, a gente logo vai e culpa a outra pessoa, culpa ao líder, culpa a nós mesmos, porque nós temos essa dificuldade de entender o tempo de Deus ser diferente do nosso tempo, a resposta de Deus, muitas das vezes, não ser conforme a resposta que eu estou esperando, e por não continuar olhando para Deus, para tentar ter um vislumbre do todo, nós achamos que Deus é injusto, nós achamos que Deus não responde, nós achamos que Deus está errado e que nós estamos com a razão. Às vezes o Senhor vai sim nos permitir algumas coisas para que eu e você aprendamos a olhar para cima, para que eu e você aprendamos a continuar com os nossos olhos fixos nele. Era isso que ele queria ensinar para o povo de Israel. Quando os encurrala entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, o que o Senhor queria continuar ensinando para aquele povo é: lembra do que eu já fiz para você lá atrás? Lembra que vocês me pediram água, eu dei, vocês me pediram carne, eu dei, vocês me pediram pão, eu dei, vocês me pediram proteção, eu dei. Lembra do que eu já fiz? Por que agora vocês estão vivendo? E é o mesmo contexto que o povo de Israel vai viver em Jeremias capítulo 2. O Senhor vai olhar para o povo e vai dizer assim: por que vocês estão vivendo essa vida tão ingrata? Como se eu não tivesse feito nada por vocês. E aí às vezes sim, o Senhor nos permite vivermos algumas coisas para que eu e você aprendamos ou continuemos a olhar para cima, para que a gente bote a nossa boca no pó e diga: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu dependo do Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, o Senhor é o único caminho, o Senhor é essa rocha, aqueles que estão ao meu redor não podem me levar para qualquer um, é do Senhor que eu preciso depender, é para o Senhor que eu preciso continuar olhando, porque foi para o Senhor que eu apresentei a minha queixa. E o texto continua. Uma outra orientação que Abacuque vai nos ensinar, depois de eu e você termos ficado quietinhos, depois de eu e você termos continuado a olhar para esse Deus que nós acabamos de apresentar a nossa queixa, ele diz que nós precisamos aprender a reconhecer, ter discernimento, reconhecer que é o Senhor que está falando comigo. Na continuidade desse versículo 2, ele diz: então o Senhor me respondeu e disse, e aí continua o texto. Aqui ele está nos ensinando essa outra lição: reconheça. Eu e você precisamos continuar olhando para Deus para reconhecer quando é o Senhor que está falando comigo e com você. Por que isso é um problema? Se eu falei com Deus e continuo olhando para Deus, quando Ele me responde, eu vou reconhecê-lo. O problema é que nós vivemos um tempo que nós temos muitos donos da verdade. Eles querem ensinar tudo a todos. Eles querem entrar no meu barco e no seu barco e conduzir a minha vida. Pessoas que acham que têm resposta para tudo. Pessoas que acham que entendem de tudo. E muitas das vezes eu e você estamos permitindo, por não reconhecer a voz do Senhor, ou por termos falado com o Senhor e agora estarmos olhando para o outro lado, nós temos permitido que outras pessoas entrem no meu barco e no seu barco.
E quando nós fazemos isso, a nossa viagem terá consequências desastradas e desastrosas. É por isso que Abacuque vai nos ensinar essa lição tão preciosa. Reconheça o Senhor falando com você. Essas pessoas que tentam nos ensinar, tentam dar respostas fáceis, tentam dizer para onde eu e você temos que levar a nossa vida, muitas vezes as vidas delas são tão vazias quanto, porque o que elas têm para ensinar não vem de Deus, vem de si própria, vem do seu intelecto, vem da sua capacidade, vem da sua suficiência. E aí eu e você precisamos nos perguntar sempre, a quem ou quem eu e você temos ouvido? A esses lá fora que não estão olhando para Deus? A esses lá fora que se acham entendedores de todas as coisas? A esses lá fora que tentam dar respostas fáceis aos nossos problemas? A esses lá fora que vivem numa geração do nada a ver? Hoje todo mundo faz assim, isso não tem nada a ver não. É a esse que eu e você estamos dando ouvido? E a nossa família? E os nossos filhos? E os seus filhos? Quem eles estão ouvindo? Pessoas que não têm compromisso com Deus? Pessoas que não têm intimidade com Deus? Pessoas que não levam Deus a sério? Pessoas que estão entrando dentro dos seus barcos e querendo fazer uma viagem de curtição com os nossos parentes, com os nossos filhos ou com aqueles que estão ao nosso redor? Quem eu e você estamos ouvindo? Porque apresentar nossas queixas, os nossos problemas, as nossas dificuldades para Deus é muito fácil. A gente vive fazendo isso o tempo todo. 24 horas do dia a gente está apresentando problema para Deus. Agora eu e você continuamos a olhar para Ele, olhando para Ele. Eu e você conseguimos reconhecer, nós estamos nessa sintonia, nessa intimidade com Deus, a ponto de reconhecer quando é Ele que está dizendo o que eu devo fazer? É isso que Abacuque diz. Continue com seus olhos no Senhor, porque Ele falará, porque Ele responderá, porque Ele entrará com a providência, com a provisão. Mas se você estiver com seus olhos em outro local, bem distante, eu e você não conseguiremos reconhecer, e eu e você iremos naufragar, eu e você perderemos a oportunidade de ouvir Deus. Quanto maior e mais profunda é a minha vida com Deus, mais eu o reconhecerei quando Ele falar comigo. É por isso que não dá para seguir Jesus de longe, é por isso que não dá para ser um crente domingueiro, é por isso que não dá para procurar somente as bênçãos e não o Deus das bênçãos, porque nós perderemos essa comunicação com o nosso Deus. E ele termina o versículo nos ensinando algo que eu acho assim fantástico também. Você aprendeu a me ouvir, você ficou quietinho, você falou comigo, você olhou para mim, você reconheceu quando eu falei com você, a queixa que você apresentou para mim. E ele termina dizendo, viva. O versículo 2 diz assim, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Simplificando isso, a meu ver, o que o Senhor está dizendo para Abacuque é, viva o que eu te respondi, viva o que você buscou. Você não apresentou uma queixa, você não apresentou uma dificuldade, você não apresentou uma situação, você não bateu na porta pedindo uma ajuda, uma solução, eu não te respondi, viva, vai lá fora, viva a resposta, viva o retorno. O que Deus fala não pode ser esquecido, eu e você não podemos deixar passar desapercebido. Viver a resposta de Deus ajudará outros a conhecerem mais Deus. Por isso que na minha bênção, outros também são abençoados. É por isso que muitas pessoas olham para mim e para você, muitas das vezes e dizem assim, você é diferente, tem algo em você que me chama a atenção. Sabe por quê? Porque eu e você estamos nesse caminho de viver o que o Senhor ministra ao meu coração e a seu coração. Enquanto não vivermos isso, nós não estamos fazendo a diferença. As pessoas estão olhando para nós e elas estão vendo muitas outras coisas, mas não estão vendo Deus. E o Salmo 126 ilustra muito bem isso. O povo tinha ido para o cativeiro, passado lá os 70 anos, agora eles estão retornando, e quando eles estão voltando para casa, o que é que os vizinhos olham e dizem? Grandes coisas fez o Senhor por este povo, não é isso? E o que o povo responde? Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres.
O que o povo está fazendo? Vivendo a resposta de Deus, vivendo tudo aquilo que Deus havia prometido. Um dia vocês vão voltar, um dia vocês terão as suas casas, o templo, a sua vida restituída, a alegria restituída. E agora eles retornando para casa, os vizinhos olham e dizem: olha lá, está vendo? Eles passaram dificuldades, eles passaram aperto, a vida deles não foi fácil, mas eles clamaram ao Senhor, e Deus os respondeu, e Deus entrou com a providência e com a provisão, e eles disseram: sim, o Senhor respondeu, o Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor transformou. É por isso que nós estamos alegres, e isso gera impacto na vida daqueles que estão ao redor. Diante de tudo que nós estamos enfrentando, queridos, diante desse contexto que nós estamos, diante do que eu e você enfrentamos dentro das nossas casas, na nossa vida particular, em todos os âmbitos, que muitas das vezes não são favoráveis, que assim possamos viver para ouvir Deus, que possamos aquietar o nosso coração, que possamos continuar olhando para esse que nós apresentamos as nossas queixas, que nós não deixemos outros fazerem com que percamos o foco do Senhor, para que eu e você possamos reconhecer quando o Senhor responderá e vivermos a resposta do Senhor, para que outros possam vir através da minha vida e da sua vida, através sim do que eu e você enfrentamos, das nossas lutas, das nossas dificuldades, também dar glórias a Deus, para que possamos também descansar no Senhor. E aí é por isso que a gente vai lá para o final de Abacuque, depois que Abacuque apresenta esse ensinamento para a gente, depois da sua queixa, ele fica quietinho e fala: olha, eu quero ouvir o Senhor ministra o coração de Abacuque, traz resposta ao coração de Abacuque, e Abacuque então termina: poxa vida, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, a oliveira faça aquilo, fala isso, eu me alegrarei, eu descansarei no Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. Versículo 17: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que falhe o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele ouviu Deus, porque o Senhor ministrou o seu coração, e ele agora diz: Senhor, eu descanso, porque eu não estou sozinho. Que assim possamos viver, que assim você possa viver, eu possa viver, diante de tudo que viermos a enfrentar. Aprendemos com Abacuque o que nós precisamos fazer para ouvir Deus e assim vivermos. Amém? Quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor conhece as nossas inquietações, o Senhor conhece aquilo que eu tenho apresentado para o Senhor, aquilo que tem apertado o meu coração, assim como o Senhor conhece também o que os meus irmãos têm apresentado, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que ouvirão, o Senhor conhece, eles já têm rasgado o seu coração. Pai, que possamos ter esse mesmo comportamento de Abacuque, Senhor, que possamos agora ficarmos quietos, para que possamos ouvir o Senhor, para que possamos permitir a doce voz do Teu Santo Espírito ministrar ao nosso coração, que continuemos, Pai, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que formou a mim, aquele que formou a todos nós, aquele que criou todas as coisas, o Deus que é todo poderoso. É para o Senhor que eu quero olhar, Pai. Eu não quero olhar para mim, eu não quero olhar para o que eu posso fazer, eu não quero olhar para a minha capacidade, eu quero olhar para o Senhor que é o Todo-Poderoso, Pai. E eu quero ouvir o Senhor dizendo: David, descanse, fulano, descanse, 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 porque eu responderei, eu trarei cura, eu trarei bênção, eu trarei restauração, eu trarei livramento, eu trarei a bênção, eu trarei a solução, eu trarei resposta a essa sua demanda. E Pai, acima de tudo, que eu viva isso, Senhor, que as pessoas possam olhar para a minha vida e dar glórias a Ti, Pai, que eu possa viver como uma nova criatura, ser sal, ser luz, para que as pessoas possam ver o Senhor através de mim e glorificarem a Ti, Pai. Eu não quero ser alguém
indiferente. Eu não quero ser mais um no meio da multidão, Pai. Eu quero ser alguém que vive esse poder do Senhor, Pai, esse Deus Todo-Poderoso. Eu não quero viver essa mornidão. Eu não quero ser um cristão simplesmente que vem e sai de um templo, de uma localidade ou de um momento com o Senhor, como se nada tivesse acontecido, ó Pai. Eu quero ter no meu coração, na minha boca, essa mesma fala de Abacuque: ainda que as coisas não estejam favoráveis, eu me alegrarei, eu continuarei confiando, eu continuarei dependendo, porque eu falei para o Senhor, eu abri meu coração para esse Todo-Poderoso, e Ele a seu tempo me respondeu, Ele a seu tempo estendeu a sua mão e me socorreu e me ajudou. Apesar dos apesares, todavia eu me alegrarei, porque esse Deus é todo poderoso, não me deixa sem resposta. Esse Deus que não tirou o povo de Israel do Egito e os deixou perecer no deserto, mas os deu o melhor da terra, assim também fará comigo, assim também me permitirá aprender algumas coisas, assim também trabalhará na minha vida, e estará sempre comigo, me conduzindo a pastos verdejantes. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos, e é por isso que apesar dos apesares, eu me alegrarei, eu descansarei nesse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, queridos, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar a irmã Ivanete e o Samuel para virem aqui à frente. A irmã Ivanete esteve já conosco aqui já há um tempinho, ministrando a palavra aqui para a gente, contando os testemunhos da África, a nossa missionária que está lá em Bissau, juntamente com Samuel, e agora no dia 2 próximo, já está na hora da Ivanete voltar para casa, né? Já é hora da Ivanete retornar a campo, depois desse período aqui no Brasil, e dar seguimento, dar continuidade ao seu trabalho ali, juntamente com Samuel, o Titus e todos os nossos missionários que estão ali também. E nós vamos orar neste momento. Eu gostaria de convidar os pastores, os diáconos presentes, e nós vamos orar por este retorno da Ivanete, colocando essa sua viagem, as bagagens e todo esse translado. Gostaria de convidar o pastor Roberto para fazer essa oração para a gente. A você que está em casa também, o meu desafio de diariamente sustentar os nossos missionários em oração. O seu valor financeiro é muito importante por causa dos projetos e do desenvolvimento de todos os trabalhos. Graças a Deus, os nossos missionários hoje, eles não têm nenhuma necessidade. A Igreja da Orla honra mensalmente com todos os seus compromissos para com os nossos missionários, que são muito bem assistidos, muito bem acompanhados, e que você assuma esse compromisso de orar, porque como alguns acompanham alguns testemunhos, essa obra apresenta os seus desafios, mas Deus honra, e que Deus continue renovando, cuidando da Ivanete e dos nossos outros quase 100 missionários que nós temos espalhados aqui no estado, fora do estado, no país, fora do país, sustentado fielmente por mim, por você, por esta igreja. Lembre sempre de orar por esta obra, e também tenha coragem de fazer uma oração ousada: Senhor, eis-me aqui. E a Igreja da Orla vai te levar para onde o Senhor nos mostrar. Será um privilégio ter você compondo o nosso quadro de obreiros. Fica esse desafio e essa oração corajosa aí para você, tá bom? Vamos orar. Eu queria que vocês colocassem de pé e estendessem sua mão aqui para com a Ivanete, e o pastor Roberto vai nos conduzir nesse momento em oração. Oremos, irmãos. Pai querido, Deus de amor, nesta noite nós ouvimos que precisamos nos colocar na nossa torre de vigia e ali, numa quietude de alma, nós ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar. Muito obrigado pela mensagem desta noite, pela vida do teu filho que nos falou. E é por isso, Pai, que nós imploramos neste momento que o Senhor também coloque a tua filha Ivanete, bem como também o seu filhinho, neste lugar especial.
que eles estejam sempre protegidos pelo Senhor. Ó Deus, naquele lugar que necessita tanto da mensagem transformadora da Tua palavra, que a irmã Ivanete tenha sempre a unção do Teu Espírito para tocar e transformar corações pelo poder da Tua palavra. Sê com a Tua filha, Pai. Sê com aquele povo com quem ela vive. Que aquele povo possa amá-la, respeitá-la. Usa sempre como o Senhor tem feito até aqui. Queremos pedir pela sua viagem, que seja tranquila, que não haja nenhuma dificuldade, Pai, mas que o Senhor a leve em paz até o seu destino. Pai, nós nesta hora colocamos a vida da nossa irmã no altar da Tua divina consagração. Guarda, Deus, sempre esta vida para a honra, glória e louvor do Teu nome. Prepara esta vida sempre para edificar e salvar almas. Pai, ela está nas Tuas mãos. Usa-o para a extensão do Teu reino. Usa, ó Deus, sempre para o Teu louvor e Tua glória. Muito obrigado pela vida da irmã Ivanete, do Samuel. Abençoa, ó Deus, essas duas vidas tão preciosas, guardando de todo o mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Pode ir. Hora de ir embora, né? E as lágrimas? Fica a saudade aqui e também o compromisso de voltar. Diante da palavra que nós ouvimos, me vem 3 versículos no coração. Um é: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Debaixo dessas promessas, debaixo dessas palavras, a gente não pode temer. Nós temos que crer e ser firmes como o profeta Abacuque, né? Ainda que a gente não veja aquilo que a gente quer ver, todavia nós vamos confiar e nós vamos seguir em frente, porque o Deus que nos fez, o Deus que nos ampara, é um Deus vivo, é um Deus de verdade. E é debaixo das promessas dele que a gente sai e agradece, né? Esse tempo de convívio na igreja. E eu quero dizer que fui muito, mas muito bem tratada mesmo. E falo que não mereço, né? Nem eu, nem Samuel merecemos nada daquilo que recebemos, mas sabemos que é a prova do amor de Deus por nós e a graça, né, dele sobre nós, nos abençoando através dos irmãos. No crioulo nós temos uma cantiga que ela não fala muito. Aliás, as cantigas que a gente canta na África, elas não são longas, elas não têm muitas coisas, mas elas falam coisas simples. E tem uma cantiga lá que diz assim: "Miste só falar, obrigado, Senhor,
me se só falar, obrigado, minha Deus. A mim me se só falar, obrigado, Senhor. Me se só falar, obrigado, minha Deus. Eu quero falar só muito obrigado, meu Deus. Eu quero falar só muito obrigado, Senhor. E aí canta-se isso em crioulo, em balanta e em outras línguas que alguém tenha tradução na igreja. E é uma cantiga muito simples, só tem isso daí, mas é isso que a gente fala. O que eu posso dizer é só muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Não tenho com o que pagar. Deixo aqui, né, o meu abraço. O pastor que não está aqui, né, nessa noite, mas eu sei onde que ele está, a gente tem mantido contato, e é um pastor do coração mesmo, que está aí, né, junto, fazendo a obra do Senhor, com esse exército que ele tem ao lado dele. Muito obrigada, David, por sua paciência, pelo seu cuidado, pelo seu pastoreio também, pastor Tiago, pastor Roberto, né? Pastor Roberto, a gente olha para ele e sente assim, é um paizão. Não sei quem sente assim, mas eu nem tenho muita intimidade, mas é assim que eu me sinto. E quero falar muito obrigada a todos mesmo, a igreja toda, por todo carinho, por toda manifestação de amor para comigo, com meu filho. E deixar aqui, né, a minha gratidão pela sua vida, por esta igreja.